18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas até as 7 da noite com você, eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no 18 horas pelo YouTube, pela rádio. E galera, pro nosso programa ficar ainda mais sensacional, é só com a sua participação. Manda aquela foto, aquele vídeo, como é que tá a volta pra casa, né, Karime? Exato. Para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Ei, manda também aquele áudio indignado ou um áudio aí falando das coisas legais pra fazer nesse fim de semana. A gente aguarda a sua participação aqui no 18 horas. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 3 minutos. Vamos saber como é que está a volta para casa nessa sexta-feira. André Meirelles, conta pra gente. Muito boa noite a todos. Olha, trânsito congestionado na Avenida André Araújo, no sentido bairro Centro. A retenção começa nas proximidades da Águas de Manaus e segue com movimento intenso se estendendo até Humberto Calderaro. Já no sentido centro-bairro, a André Araújo continua carregada com lentidão desde o início da via até as proximidades do Sebrae. Enquanto isso, na Avenida Cosme Ferreira, no Coroado, o sentido centro-bairro segue com boa fluidez, mas o sentido bairro-centro, já próximo ali da Feira do Coroado, está com forte retenção e movimento pesado nesse momento. Temos também ocorrências aqui no trânsito. Uma carreta tombou lá no acesso do Porto Chibatão e outra carreta não conseguiu subir e perdeu o controle no bairro Novo Aleixo, ali nas proximidades da Avenida João Câmara. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Agentes da Federal prendem policial militar da Casa Civil e outros 2 homens com mais de R$2 milhões em espécie. Em Manaus, o dentista foi preso após aplicar procedimentos irregulares e também roubar pacientes sedadas, gente. Levantamento do IBGE revela que a população em situação de miséria diminuiu na região metropolitana de Manaus. Sindicato dos Trabalhadores da Justiça denunciaram na Polícia Federal o caso do investimento irregular da Amazon Prev. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes a partir de agora para você aqui no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas de hoje com uma pergunta. Escuta essa pergunta que eu vou fazer para você. Você andaria por aí com R$2,5 milhões em espécie, em notas ali, nota sobre nota, sem origem comprovada dentro de uma mala? Foi exatamente o que chamou a atenção da Polícia Federal, que trata a situação como lavagem de dinheiro e tem um policial militar envolvido nessa história, não é, Kennedson? Exatamente, Karime Leão. Esse policial militar, ele é da Casa Civil do governo do estado do Amazonas, o cabo policial militar Rairon Costa Bezerra, ele que estava segurando a mala no momento dessa ação policial. Aí que está a grande questão, Karime, já que esse efetivo da Casa Civil normalmente exerce funções de segurança institucional ou atua ali dentro da sede da corporação. E outro detalhe, Karime, além dele, outros 2 homens, Karime, eles foram presos pelas equipes da Polícia Federal. Nessa situação, ou seja, como você falou, né, Kennedy, essa função de Casa Civil é uma função diferenciada de um policial militar. Não é qualquer pessoa que atua na Casa Civil. Bom, a Polícia Federal trata esse caso como um esquema de lavagem de dinheiro. E mesmo com um flagrante milionário, os 3 foram soltos em liberdade provisória. A repórter Nathalie Moraes acompanha esse assunto e traz agora as atualizações pra gente aqui no 18 horas ao vivo. Nathalie, boa noite. Então, o que a Polícia Federal já conseguiu descobrir? O que ela falou pra imprensa a respeito dessa situação e da origem desse dinheiro? Boa noite. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Kennedson Paz, e pra todos que nos acompanham na noite desta sexta-feira. A Polícia Federal, Karime, realmente trata esse caso como extremamente grave. E o que torna tudo ainda
mais grave, a gente pode dizer assim, é o envolvimento direto de um policial militar lotado, né, ali dentro da Casa Civil. Como vocês já adiantaram, não é qualquer policial que pode estar ali dentro, né? É o sonho de muitos deles, né? Inclusive, né, deixar ali as ruas e ficarem lotados em instituições como a Casa Civil, porque dentro da Casa Civil você acaba ali realmente trabalhando com a alta cúpula do governo, né? Você está ali diante de todos os secretários e principalmente uma proximidade muito grande com o próprio governador, e é exatamente esse ponto que chamou aí a atenção. Tem que ser alguém de confiança, né, Nata? No mínimo, né? No alguém mínimo, Kennedy, só não dá exato. para ser qualquer policial militar, né? A gente costuma dizer por aí que é quem indica, mas assim, né, nessa situação realmente tem que ser uma pessoa de extrema confiança. E assim era o cabo Rairon Costa Bezerra. Ele que foi flagrado carregando uma mala com mais de 2,5 milhões de reais em espécie. Isso tudo aconteceu na tarde desta quinta-feira em um shopping center aqui da nossa capital, lá na Zona Leste. Inclusive, a própria Polícia Federal recebeu essa situação numa denúncia anônima. Ele pode ter comentado com alguém, né, Karime? Alguém do banco deve ter visto, porque eles sacaram num banco. Eles sacaram, exatamente, Imagina, dentro de uma agência bancária. E ficaram passeando gente, ali. sacar um montante, 2,5 milhões de reais em notas, gente. Nota sobre nota. Os caras foram no banco, sacaram Notas esse de dinheiro. 100. E notas de 100, escuta. Encheram uma mala e saíram passeando no shopping. Como que não vai ter uma denúncia sobre isso? E com certeza tinha uma movimentação grande, né? Lógico, porque para isso era necessário uma logística de segurança um pouco mais aprimorada. Com certeza ali, né? tinha mais outras pessoas guardando a segurança no estacionamento. Provavelmente. Acho que acabou chamando muita atenção. Com certeza, Kennedy, né? Um montante, é um valor muito absurdo, a gente pode dizer assim, para você sair caminhando no shopping como eles estavam fazendo. Com certeza tinham muitos outros policiais, outras pessoas fazendo essa segurança que até mesmo podem não ter sido identificadas até o momento, mas a investigação realmente deve prosseguir, porque eles começaram com uma denúncia anônima que denunciaram, olha, vocês precisam ir até o shopping, né? Porque tá acontecendo isso. Porque lá, né, tem pessoas de confiança do governo que vão pegar uma mala com mais de 2 milhões de reais. Talvez ele nem sabia, amiga. Talvez ele nem sabia que de fato seria alguém próximo do governo, mas sim alguém sacando uma quantidade muito grande, porque não é comum você sacar uma quantia tão grande como essa. Até 50 mil reais já é um valor que as pessoas começam a desconfiar. Imagina 2,5 milhões de reais. E assim, sem explicação de onde vem, que dinheiro é esse, pra onde que vai, enfim. Exato, Karime, mas o ponto mais sensível realmente dessa situação é que a presença realmente do agente da Casa Militar, uma pessoa que é vinculada ali a toda a estrutura direta do governador Wilson Lima, carregando esses milhões de reais. E o mais absurdo nessa história toda é que ontem mesmo, né, eles foram submetidos, eles foram presos em flagrante. Olha só o absurdo, porque se fôssemos eu, você ou alguém aqui que está agora sintonizado aqui na 100,7 ouvindo conosco, comum, né, que fosse pego ali com uma mala com mais de 2 milhões de reais em espécie e passasse por uma audiência de custódia, com certeza estaria atrás das grades agora, mas isso não aconteceu. Por decisão da juíza Ana Paula Ceriza Podenoni, o nome dela é difícil, viu, gente? Ela acabou liberando. É tão difícil como entender como é que isso pode acontecer no nosso país, né, gente? Liberaram a pessoa. Como é que isso acontece? Porque assim... E ele não estava sozinho, tinham outros dois envolvidos. Sim, só que eles não explicaram, pelo menos ninguém explicou de onde que veio aquele dinheiro, para onde aqui, o que eles estavam fazendo circulando com 2,5 milhões de reais em espécie. Exato, Karime. Então, pra gente entender um pouco mais se essas pessoas podem ter ligação direta ou não, a gente foi procurar uma pessoa que realmente já esteve dentro da alta cúpula do governo, ele que é especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares. Vamos conferir o que diz o especialista. Nós tomamos conhecimento, sim, através da mídia aí, da prisão desse policial militar, lotado na Casa Militar,
que foi preso acusado de lavagem de dinheiro ao fazer um saque numa agência lá no São José do Cicobi de 2 milhões e alguma coisa de real. Então esse camarada certamente estava fazendo serviço para alguém muito poderoso, porque na Casa Militar não vai trabalhar ninguém que não esteja trabalhando para alguém influente. Então eu creio que os desdobramentos, o rastreio do dinheiro deverá levar a alguém mais poderoso. 18 horas. Karime, Kennedy, a gente ouviu aí a fala do nosso especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares. E Karime, já vazaram alguns documentos. Um deles mostra ali parte dos depoimentos do Juan Lima Silva e do Rairon, o policial militar. E aí esses documentos mostraram que depois de sacar esse dinheiro dentro da agência bancária, esse outro homem identificado aí como o Juan Lima, ele disse que ele fazia parte do grupo empresarial de uma rede de supermercados aqui da nossa capital. E ele disse que tinha uma empresa que ele tem uma empresa de segurança e que presta serviço para essa rede de supermercado, meio que na tentativa de justificar o injustificável. Mas, na verdade, quem estava com aquele dinheiro em mãos era o cabo lotado na Casa Militar. E aí, agora, Karime, realmente a Polícia Federal abre um vasto trabalho aí de investigação através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A gente pode dizer que é um setor especializado realmente dentro da Polícia Federal que deve investigar. Afinal de contas, a gente está falando de uma denúncia muito grave e até o momento o que mais chama a atenção nessa situação toda é que nem o governo do Amazonas e nem mesmo a Polícia Militar se manifestaram ou se pronunciaram realmente para falar alguma coisa dessa situação, no mínimo um absurdo. Agora, Nathalie, tem mais detalhes a respeito desse documento. Inclusive, você que está acompanhando a gente aqui do 18 Horas pode acessar o nosso 18horas.com.br e ter acesso a trechos desse depoimento. Você estava falando a respeito sobre esse documento. E o Juan, gente, o Juan Lima, ele que era o contador, ele fazia parte desse grupo, ele tinha a função de ser o contador desse grupo. O Juan, ele chegou a alegar para as equipes da Polícia Federal que ele estaria em uma sociedade, uma empresa fictícia com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é aquela pessoa que presta serviço de diárias, fazendo diárias. Inclusive, ele falou que fazia diárias em um bar para poder ganhar entre R$40 a R$50 a diária. Diária ou como seja, segurança. Não foi especificado nesse documento. Indica, né? Porque já que eles trabalhavam com segurança. Sim, com certeza. Não foi especificado, mas provavelmente seja. O fato é que o Marco Aurélio, ele negou essa versão. Foi confrontado. Tanto o Juan como o Marco Aurélio foi confrontado as versões para saber quem estava falando a verdade e quem estava mentindo. Na hora que Marcos Aurélio foi questionado pelas equipes da Federal, ele chegou a dizer que ele não fazia ideia dessa empresa, não fazia ideia do que estava acontecendo, que ele tinha sido apenas chamado para essa agência bancária para poder assinar um documento. Talvez fosse ali na esperança de receber algum dinheiro, não sabemos ainda nesse momento. E aí o que a Polícia Federal ela destaca? Olha só, gente, durante as diligências, as equipes da Polícia Federal informaram que constataram que a empresa titular, essa que foi utilizada para poder fazer o saque na agência bancária, ela não possuía existência física, ou seja, não tinha um local físico, não tinha atividade econômica regular, ou seja, não tinha movimentação financeira nessa empresa, e aí do nada conseguiu tirar 2,5 milhões. É algo que realmente chama atenção. E aí o que a Polícia Federal classifica? Ela diz assim, havendo fortes indícios de tratar dessa empresa, ela ser tratada como uma empresa de fachada criada com a finalidade de dissimular transações e ocultar origens ilícitas desses recursos de 2,5 milhões. Ou seja, tem muita coisa ainda a ser descoberta e a PF já conseguiu definir lavagem de dinheiro. Isso que eu ia falar, o fato é que provavelmente é realmente lavagem de dinheiro. Que legal esse dinheiro não é, né? A Polícia Federal já disse, exatamente. Muito Mas o negócio, Karime, só para complementar, o negócio que todos nós estamos querendo saber era de quem era essa mala. Alguém tem que dizer. Essa é uma pergunta que os amazonenses estão querendo saber. Mas aí quem estava segurando o negócio, de quem é esse dinheiro? Eles já falaram lá na audiência de alguma forma, né? De quem agora, de quem veio esse dinheiro, né, Kennedy? Exatamente. De quem pertence 2,5 milhões de reais? Eles iam fazer o quê? Iam colocar onde? Enfim, destinados de onde? Não, são questões que não foram confirmadas ou comprovadas, pelo menos a gente não teve informação ou com histórias muito mal contadas. Vamos aguardar
aguardar e vamos seguir aguardando os desdobramentos dessa investigação da Polícia Federal. Obrigada, Nathalie Moraes. E agora... Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente seguindo falando ainda sobre irregularidades nas aplicações do dinheiro nessa gestão do governo Wilson Lima, gente. A gente vai atualizar a questão daquelas aplicações irregulares da Amazonprev. Então, o que acontece? Um relatório técnico apontou fragilidade, ou seja, falta de cuidado, irregularidades, né, gente? Nas aplicações de milhões de reais nos bancos C6 e Master. Caso que a gente já denunciou aqui, já trouxe várias vezes. E parece que todas essas questões foram falhas. E quem explica pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, então, o que exatamente deu errado e por que isso preocupa tanta gente? Bom, o que deu errado foi justamente aquilo que o governo do Amazonas sempre diz que está sob controle, que é o dinheiro da aposentadoria dos servidores. E o relatório do Grupo de Trabalho do Tribunal de Justiça concluiu que houve fragilidade. Isso mesmo, fragilidade nos procedimentos da Amazonprev ao aplicar recursos em 2 bancos privados, no caso, o C6 e o Master. Fragilidade nesse caso é uma palavra elegante para dizer que faltou cuidado, faltou transparência, faltou responsabilidade com um dinheiro que não pertence ao governo e sim aos trabalhadores. Depois de uma análise técnica, o GT, que é o grupo de trabalho, encontrou inconsistências e recomendou medidas duras, desfazer imediatamente os investimentos nos bancos, nesse caso nos 2 bancos, resgatar todo o dinheiro aplicado sem prejuízo e ainda alterar leis e normas internas da própria Amazonprev. De acordo com o desembargador Délcio Santos, que é integrante do grupo de trabalho do Tribunal de Justiça do Amazonas, o relatório também segue para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado, para a própria Amazonprev e para o sindicato que fez a denúncia. O Poder Judiciário, nesse momento, ele atuou como um participante da Amazonprev, como técnico, sem fazer juízo de valor sobre os fatos apurados, porque não cabe ao Poder Judiciário fazer juízo de valor, a não ser se provocado. Obviamente, nós identificamos fatos lá que entendemos que merecem uma apreciação pelos órgãos competentes, e por isso que foi encaminhado o relatório para os órgãos competentes, para que eles, entendendo se for o caso de apurar mais alguma coisa, mas os fatos que nós apuramos, identificamos, por exemplo, que esses recursos saíram da conta do Executivo. O desembargador Délcio Santos ressaltou que, como a Amazonprev tem subcontas também no Judiciário e no Legislativo e que tiveram rendimentos acima do esperado, os segurados não ficarão desassistidos. Eu gostaria só de aproveitar também para tranquilizar nossos aposentados e pensionistas, que nós fizemos um outro estudo depois da entrega do trabalho e recebi hoje, inclusive, o relatório da sustentabilidade do Fundo Previdenciário como um todo, inclusive. A rentabilidade da Amazonprev como um todo, nos últimos 12 meses, ela foi muito superior à meta prevista, tá? Assim como o nosso fundo também do Poder Judiciário. Então, isso traz uma tranquilidade, um fundo é sólido, ele não corre o risco de quebrar nesse momento por conta disso que aconteceu, porque os resultados que ele apresentou são excelentes. Recapitulando, os recursos comprometidos são os da conta do governo do estado que foram aplicados no banco de Daniel Vorcaro, que é ligado a Antônio Rueda, presidente do partido do governador do Amazonas. O grupo de trabalho ouviu o sindicato, ouviu dirigentes da Amazonprev e levantou documentos num esforço de pouco mais de um mês. Volto com vocês. O fato é que toda essa operação foi feita de forma irregular. E hoje, o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça entrou com essa denúncia na Polícia Federal. Eu conversei com o coordenador geral do sindicato, Roberto Dávila, que confirmou essas irregularidades das aplicações e o nome dos responsáveis pelas aplicações irregulares. Vamos ouvir. O relatório do Grupo de Trabalho do Tribunal de Justiça do Amazonas traz à luz e confirma a denúncia que o Sintejan, Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, fez em relação aos investimentos da Amazonprev no Banco Master. Está confirmado que
os investimentos foram feitos sem aprovação dos conselhos, no caso o Comitê de Investimento e o CONAD, que é o de administração. Traz à luz quem apertou o botão para poder efetivar esses investimentos irregulares. Quem apertou o botão foi Claudinei Soares, assinou como proponente. Ari Renato Vasconcelos de Souza assinou como representante legal da unidade gestora. E Leonardo Almeida Siqueira Cavalcante assinou como liquidante. O mais interessante é que o Ari Renato, ele assinou como representante maior da Amazon Prev, sendo que na época ele não era diretor-presidente, ele era gerente de administração e finanças. E isso veio à luz com os documentos que a Amazon Prev teve que apresentar ao tribunal, mostrando, então, de fato, que o senhor Ari Renato Vasconcelos foi o responsável por esses investimentos. 18 horas. E nós trouxemos essa denúncia aqui no 18 horas, né, Karime? Inclusive com exclusividade aqui do coordenador-geral do sindicato, Roberto Dávila. E nessa entrevista, gente, ele até chegou a afirmar que essas aplicações irregulares, elas eram muito complicadas, né, Karime? Porque eram apenas a ponta desse iceberg. E o montante, ele podia chegar a quase R$1 bilhão, né, Karime? E no momento, oficialmente, já temos ali de forma encontrada R$390 milhões aplicados de forma irregular, como explica agora pra gente o advogado do sindicato, Dr. Aldrin. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, Karime. A denúncia apresentada pelo sindicato é sólida e baseada em documentos oficiais. O que constatamos é que a Amazon Prev movimentou cerca de 390 milhões em aplicações de alto risco, sem parecer técnico, em desacordo com normas dos regimes próprios de previdência social e com exclusão de órgãos de controle e ainda com um comitê de investimentos com membros sem certificação técnica obrigatória. Essas decisões antecederam a liquidação do Banco Master e isso exige uma investigação imediata e assim a expectativa do Sintejam é que a Polícia Federal esclareça, por meio de investigação, um conjunto de responsabilidades e motive a recuperação da governança previdenciária no estado do Amazonas. Há elementos muito sérios que ainda precisam ser expostos e esclarecidos à sociedade. 18 horas. E é claro que a gente segue acompanhando essa investigação que agora está com a Polícia Federal. Lembrando que Ari Renato Vasconcelos foi secretário do governo Wilson Lima no primeiro mandato dele. Foi também o contador da campanha de governador nas eleições de 2022 de Wilson Lima. Ele foi nomeado por Wilson Lima para a Amazon Prev, mas só assumiu o cargo, gente, depois de autorizar essa aplicação irregular. Ou seja, as investigações seguem e, sem dúvida alguma, vamos ter muitas atualizações a respeito do assunto. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa, gente. Um dentista ele foi preso, acusado de fazer procedimentos irregulares e também roubar pacientes sedadas. Você não vai acreditar nessa história, gente. Essa ação policial, essa prisão, ela acende com certeza um alerta muito grave, Karime, um alerta de falsos profissionais que estão atuando no mercado, né, Karime? Sem dúvida, são profissionais, são pessoas, aliás, que nem têm essa especialidade e colocam anúncios e procedimentos magníficos nas redes sociais e podem causar danos irreversíveis. O caso é grave e a polícia explica como a população pode se proteger desses golpes estéticos com profissionais sem registros. Vamos acompanhar a reportagem agora com André Meirelles. Boa noite, André. No início de novembro, o 16º Distrito Integrado de Polícia prendeu um dentista acusado de fazer procedimentos estéticos sem autorização. E depois de sedar os pacientes, ele
ele realizava transferências bancárias para ele mesmo. Com o andamento das investigações, a delegada da Polícia Civil, Marília Campelo, reforça as orientações para quem busca procedimentos estéticos nas redes sociais. Já tem algumas vítimas que vieram denunciar, já temos pelo menos 6 procedimentos em apuração. Esse dentista que foi preso, ele está sendo investigado, assim como outros profissionais que trabalham nessa clínica. A delegada destaca que nesses tempos de publicidade fácil na internet, é preciso desconfiar de promessa milagrosa. Segundo ela, é obrigatório checar se o profissional tem formação, registro, histórico limpo e se o local tem alvará, higiene e funcionamento regular. Olha, em tempos de rede social, eu acredito que as pessoas não podem acreditar em tudo que vem no celular e precisam verificar, especialmente a formação e o registro profissional daquele que ela vai confiar o seu rosto a procedimentos estéticos. A gente precisa também verificar se o estabelecimento ele é regularizado, se conta com alvará, se tem condições mínimas de higiene, pesquisar também o histórico do profissional que vai fazer o atendimento, exigir explicações claras sobre esse procedimento, especialmente também sobre o antes e o pós-procedimento. A polícia alerta que ninguém deve aceitar qualquer medicação, sedação ou produto sem saber exatamente o que está sendo usado. Todo material precisa ter registro na Anvisa e o paciente tem direito de questionar tudo, segundo a delegada. Não aceitar uma sedação ou medicação sem saber exatamente o que você está tomando. Perguntar também sobre os produtos que são aplicados, se eles têm autorização e registro pela Anvisa. Nós precisamos desconfiar sempre de promessas milagrosas e dar preferência a locais onde você possa retornar no caso de uma intercorrência com procedimento estético. Marília Campelo destaca que se alguém já foi vítima de um profissional irregular, existe um passo a passo para garantir a investigação. Olha, ela inicialmente tem que procurar sempre o conselho regional daquele profissional, procurar também uma delegacia para que possa fazer exames de corpo de delito, que comprovem de repente um procedimento mal sucedido, um procedimento mal feito, procurar o Ministério Público também e sempre denunciar. Segundo a Polícia Civil, as investigações sobre o dentista preso continuam. E quem tiver sido prejudicado deve procurar o 16º DIP, na Rua Libertador, no bairro Nossa Senhora das Graças, para formalizar a denúncia. E qualquer tipo de denúncia de golpes pode ser feita na Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos agora de política, Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Então, Nathalie, saiu pesquisa divulgada hoje que mostra que Omar Aziz lidera a disputa pelo governo do Amazonas e revela também um cenário bem apertado para as 2 vagas do Senado. Quais são esses nomes aí que estão nas 2 vagas? Conta pra gente, Nathalie. Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, Kenneth Paes e para todos que nos acompanham na noite dessa sexta-feira. Karime, antes de te responder essa pergunta sobre a pesquisa, eu não posso deixar de falar sobre a polêmica que tomou conta das redes sociais na tarde de hoje. Isso porque Flávio Bolsonaro foi confirmado como o escolhido pelo pai para disputar a presidência em 2026, assumindo aí, como eles mesmos chamaram, a missão de continuar o projeto da direita, com o discurso fortemente religioso ao dizer que Deus guiará cada passo. Então não é Michele Bolsonaro, não é Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. O nome da direita, batizado agora pelo ex-presidente Bolsonaro, é o filho. Exatamente, Pelo menos é o que ele fala, né? Flávio Bolsonaro, mas agora no fim da tarde, né, inclusive o presidente do PL aqui no Amazonas, Alfredo Nascimento, emitiu uma nota confirmando que ele é o representante da direita, e esse assunto, né, Kenneth Paes, quebrou realmente a internet. Mas agora, respondendo sobre a pesquisa Senos Consultoria divulgada nessa sexta-feira,
o Omar realmente lidera aí com folga na disputa para o governo do Amazonas em 2026. Esse levantamento mostrou também aí a situação do Senado, mas falando ainda do governo, no primeiro cenário, Omar e Maria do Carmo, Omar leva aí 40% dos votos. Num cenário, Omar e Tadeu de Souza, a vantagem é ainda maior, com 43% dos votos. E aí, Karime, outro cenário também que foi mostrado aqui nessa pesquisa é quanto ao Senado, né, onde nomes novos como o capitão Alberto Neto aparece aí realmente com uma folga muito grande, e o Wilson Lima, como muita gente, né, pensa, será que ele estaria dentro ou estaria fora se a eleição fosse nesse domingo? Segundo a pesquisa Senos, eles estaria fora, viu? E no cenário ainda, falando da presidência, o presidente Lula também seria reeleito pelos amazonenses com mais de 40% dos votos. Tá, e os dois nomes mais votados para o Senado é Omar Aziz e... Não, no Senado é Eduardo Braga, e o capitão Alberto Neto. São os nomes mais votados, mais cotados para ocupar as duas vagas. E um detalhe dessa pesquisa também é que cresceu a taxa de rejeição. A gente tinha falado anteriormente 51%, agora cresceu para 52% a taxa de rejeição de Wilson Lima para o Senado. Certo, é o político mais querido do Brasil, né, gente? Vamos seguir aqui. Kennethson, mesmo preso há 2 meses, o vereador Rosinaldo Boal, gente, ele continua recebendo, tá? Olha aí, mais de R$52 mil ele já recebeu em salário, referente a outubro e novembro. A Câmara segue pagando, até porque o mandato dele não foi cassado. E como é que tá essa situação? Ninguém explica como é que termina, a casa não se pronuncia também, e ele continua preso e recebendo. Exatamente isso, é o que os nossos vereadores da Câmara Municipal de Manaus decidiram em sua grande maioria. Não decidiram pela cassação ou ao mínimo pela investigação para que fosse decidido pelo Conselho de Justiça, da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, da Câmara Municipal, para poder definir o futuro de Boal. E como isso não foi feito, deixa a Deus dará, né? Então deixa ali rolar o que está acontecendo. Então nós temos ali o valor somado de R$52 mil em recursos públicos desde outubro, galera. O Boal foi preso no dia 3 de outubro durante a Operação Face Oculta do Ministério Público do Estado do Amazonas. Em seu gabinete havia ali a exigência de parte de salários de assessores e alta rotatividade para poder manter esse esquema ativo. E aí, qual é que é o ponto mais sensível dessa relação na Câmara Municipal? Mesmo com o vereador sendo detido, acusado de desviar recursos públicos, a Casa Legislativa ela não suspendeu pagamentos, não iniciou o processo disciplinar e não avaliou a perda do mandato. A única medida foi o afastamento temporário determinado ali pelo presidente Davi Reis. Na prática, o mandato ele segue intacto e por isso ele continua recebendo o salário dele normalmente. Esse caso ele exibe uma fragilidade estrutural muito grave e a falta de mecanismos rápidos e eficazes de responsabilização na Câmara Municipal de Manaus. E se torna uma das maiores vergonhas da Câmara Municipal de Manaus para a população amazonense, e que agora vai poder ver os seus vereadores e decidir na próxima eleição para vereador se vai querer manter essa galera que passa pano para quem... Quem você acha que está pagando R$52 mil de salário desses 2 meses para o vereador preso que não está trabalhando e preso de uma forma absurda, acusado de crimes terríveis? Você, o nosso dinheiro. Nós estamos pagando de novo. O Estado não tem dinheiro, Prefeitura não tem dinheiro, Assembleia não tem dinheiro, é dinheiro nosso, do contribuinte. Então vamos pensar com muito carinho nessas próximas eleições em quem a gente vai dar o voto, porque eles gastam, é o nosso dinheiro, tá aí, R$52 mil para um vereador que está preso. Nathalie, vamos seguir aqui. O Tribunal Superior Eleitoral, ele aprovou, olha, escuta, a criação da Federação Partidária Renovação Solidária, que une solidariedade e renovação democrática por 4 anos. Como é que isso vai mudar ou influenciar nas próximas eleições? Aqui no nosso estado, né, o Solidariedade e o PRD, eles passam a ter mais peso na mesa de negociações, já que unidos, eles ganham mais tempo de TV, maior estrutura partidária e mais recursos, né, que forçam realmente ali grandes
grandes grupos políticos a reavaliarem as suas alianças, né, Kenison? Essa união realmente pode fortalecer pré-candidaturas, tanto para a Assembleia, para a Câmara Federal e até mesmo impactar na disputa pelo governo e ao Senado também. No cenário nacional, a Federação Renovação Solidária se torna mais um bloco, assim vamos dizer, com capacidade de mais negociações e de chapas maiores, coisas que anteriormente eles não tinham. Eles são uma nova peça no tabuleiro, a gente pode dizer assim, aumentando o poder nas negociações e até mesmo de reorganização nesse momento onde todas as cabeças pensantes estão aqui vamos encaixar contas, estão fazendo contas para saber onde que fica melhor, quem vai ter mais tempo de TV e quem vai conseguir se dar melhor em cada faz as melhores partido. Alianças, né? Isso Exatamente. é importantíssimo, gente, em tempos de campanha eleitoral é importantíssimo. Vamos lá, Kenedson. Davi Alcolumbre sinalizou que pode pautar ainda esse ano a reforma da lei do impeachment, especialmente depois da decisão de Gilmar Mendes, que limita o PGR o poder de pedir o impedimento dos ministros. Bom, primeiro lá, PGR, vamos explicar, que limita a Procuradoria-Geral da República o poder de pedir o impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá, como é que vai acontecer essa mudança? É possível? Explica pra gente. Então, essa é uma crise entre o STF e o Senado, que ela chegou num dos pontos mais tensos desses últimos anos, depois dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que restringiu, como você mencionou, Karine, essa abertura de impeachment. O que o ministro quis dizer? Que ela só deveria acontecer, esse impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria acontecer apenas através da Procuradoria-Geral da República. Ou seja, deveria haver esse movimento. E pela lei de impeachment de 1950, a história é muito outra, porque deveria haver uma certa decisão tanto da Câmara de Deputados Federais como também do Senado. O primeiro passa na Câmara mais baixa, na Câmara menor, Câmara Federal, e aí depois sobe para o Senado. E a partir daquela decisão, isso aconteceria de acordo com a lei, né, com a lei de impeachment de 1950. Só que o ministro Gilmar Mendes, ele entendeu de forma diferente e acreditou que essa lei de 1950, ela já estava muito desatualizada e o número de pedidos de impeachment já soma mais de 80. Ou seja, havia uma pressão muito grande contra o Supremo Tribunal Federal e, com certeza, havia o temor de eles serem impeachmentados e que isso continuasse acontecendo e assim, um por um, fosse saindo do grande poder. A gente sabe que o grande poder de todos eles é praticamente infinito, Karime. Eles chegam lá através de uma imposição de um presidente da República e permanecem lá até eles serem aposentados. Só que isso gera um debate muito grande. O presidente Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, ele está articulando com lideranças partidárias um pacote de alterações constitucionais. No bastidores, a leitura é muito clara. O Congresso entendeu que a decisão do ministro Gilmar Mendes como uma intervenção direta nas prerrogativas do Legislativo e decidiu responder no mesmo nível. E a PEC, ela vai manter a possibilidade de senadores apresentarem pedido de impeachment contra ministros do STF, mas o quórum de abertura será o ponto mais duro do debate. Hoje, inclusive, bastam apenas 21 votos para poder abrir um processo de impeachment. O Gilmar, ele defende um quórum de pelo menos 2/3, ou seja, 54 votos. O Senado ainda vai definir se acompanha ou não essa exigência do ministro. Mas é claro que, se a gente for falar a verdade de bastidor, tudo isso está acontecendo depois da posição do presidente da República de indicar Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E a verdade que todo mundo sabe de quem acompanha a política é que Davi Alcolumbre não queria Jorge Messias. Ele queria o antigo presidente do Senado, que já estava fazendo um trabalho muito grande, e aí como ele se sentiu traído, aí ele agora ele Vamos sacou. Atualizar. Não, porque se você não tiver com o Senado, muita coisa vai travar, inclusive essas questões. E aí o STF, né? Cada um joga com o que tem. Kenedson, muito obrigada, Nathalie Moraes. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, violência contra a mulher. Manaus registra aumento de mais de 50% de medidas protetivas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a falar com o André Meirelles sobre trânsito. André, antes de você dizer como é que está a volta para casa, vai ter alteração nesse fim de semana, não é isso?
É isso mesmo, Karine, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes que nos acompanham. Por exemplo, sábado, 6 de dezembro, a partir das 18 horas, a corrida de uma emissora toma conta ali do centro da cidade, né? Não tem interdição fixa, mas tem agentes que vão ficar ali fazendo bloqueio rápido conforme os corredores passam, né? Então o percurso vai girar pelas principais ruas e avenidas do centro histórico. No domingo, 7 de dezembro, o dia começa cedo, 6 da manhã, com a Manaus Fast Run no Alphaville, na Ponta Negra. São 2 percursos, 5 e 10 quilômetros pelas avenidas Serina Souto, José Augusto, Loureiro, Libertina Souto e do Turismo. E ainda tem o concurso da CEMED, né, que vai inclusive mexer com o trânsito em pontos estratégicos. Na Newton Lins, Fametro da Constantino, Altaz Mirim e Altos, né, e escolas na Zona Norte, Leste, Sul e Oeste, né? E vai ter ali os agentes, claro, de trânsito para todo lado ali para dar conta dos candidatos que vêm e vão, do trânsito, da circulação ali pelo local. E a Ponta Negra ainda recebe uma multidão no espetáculo Um Sonho de Natal, das 16 às 23 horas, né? 38 agentes de trânsito vão estar monitorando a Avenida Coronel Teixeira e os acessos ao complexo. Olha, e na segunda-feira, que é feriado, né? 8 de dezembro, esse feriado inclusive começa às 4:30 da manhã com a meia maratona das flores ali no Coroado. A Avenida Rio Negro fica fechada entre 1 da manhã e 8 da manhã, então são 37 agentes ali nesse trecho. E às 6 da manhã tem a corrida do CREA saindo da Eduardo Ribeiro e cortando as principais ruas do centro. 30 agentes vão fazer bloqueios parciais ao longo do percurso. E às 4:30 da tarde acontece a tradicional procissão de Nossa Senhora da Conceição, que é a maior manifestação religiosa do ano. O cortejo vai sair da Catedral Metropolitana e seguir pelas avenidas 7 de Setembro, Joaquim Nabuco, 10 de Julho e Eduardo Ribeiro. A expectativa é de até 100 mil pessoas nas ruas. 20 pontos de controle vão garantir a segurança e também a organização do fluxo. A missa campal também vai fechar a Eduardo Ribeiro entre Saldanha Marinho e 7 de setembro a partir das 20 horas do dia 7 até 23 horas do dia 8. Então, os agentes de trânsito vão estar ali para ajudar, né, toda a circulação do trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Conta aí, Vanessa. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira quente, animada na capital amazonense. Os termômetros bateram os 33 graus e o sol brilhou com força na nossa sexta. A previsão para a noite indica céu com média nebulosidade e baixa chance de chuva. Agora a previsão do tempo para o fim de semana, 6 e 7 de dezembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, no sábado, o clima será de sol predominante durante o dia. À noite, o céu deve ficar limpo e agradável, com apenas 11% de chance de chuva. O resumo do termômetro: a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 61 a 94%. Agora, a previsão para o domingo é de sol forte de manhã e céu que começa a ficar carregado, trazendo nuvens moderadas no período da tarde. A noite continua nublada e as chuvas leves podem encerrar o nosso fim de semana. Resumo do termômetro: a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 26 e máxima de 31 graus. Mix. Olha só, gente, nas últimas semanas tivemos um aumento absurdo de crimes contra mulheres no Brasil. Casos graves, como a gente acompanhou aqui do 18 horas, e de São Paulo, da mulher que teve as pernas amputadas depois de ser atropelada pelo namorado, e tudo isso por uma questão banal: ciúmes. Outro caso foi de um homem que atirou na cabeça da ex-companheira que estava trabalhando, gente. São casos extremamente absurdos, Karine. São de revoltar mesmo, né, Kenneth? No Rio de Janeiro teve aquele caso do homem que
que assassinou 2 mulheres do trabalho porque não aceitava ser chefiado por mulheres. Em Recife, depois de discutir e agredir a companheira, o homem assassinou a mulher e os 4 filhos dela. Crime bárbaro que vão entrar na triste estatística. O Brasil tem mais de 1.000 casos de feminicídios registrados só esse ano. Pois é, Karime, aqui em Manaus, o homem ele foi preso acusado de matar a ex-companheira e, infelizmente, a forma como tudo aconteceu foi estarrecedora, Karime. Ele primeiro sequestrou, torturou e assassinou a vítima depois de jogar água. Nossa, é até difícil de narrar uma história dessa, Karime. Isso embrulha o estômago, gente. A gente fica assim pensando, respirando. Ele jogou água fervendo dela. Pois é, um negócio inacreditável, né? E ela era uma pessoa que tinha problemas de saúde, tinha diabetes. Ela chegou a ser levada para o hospital, morreu 20 dias depois por sequelas de vários maus tratos. A gente trouxe esse caso aqui essa semana. Esse assassino foi preso essa semana aqui em Manaus. Agora, Karime, e é interessante, não é interessante, é triste de falar, Karime, que esses casos eles são bastante frequentes. Inclusive o Amazonas, ele é o 3º estado com o maior número de casos de violências contra a mulher, Karime. Então, de fato, o estado do Amazonas está numa condição lamentável. Já foram mais de 3.000 solicitações ano passado, Karime, foram mais de 2.000. A gente está falando sobre casos de violência contra mulheres e o repórter André Meirelles traz mais detalhes, né, Karime? O que acontece? Esses casos de violência têm crescido tanto, nós estamos falando tanto a respeito, e aqui, como você trouxe, é o 3º estado do país com maior número de violências contra a mulher. Aqui em Manaus, o número de medidas protetivas aumentou mais de 50% esse ano. Isso porque, como você trouxe os números, Kenilson, foram mais de 3.000 solicitações esse ano. No ano passado foram 2.000. E quem explica pra gente mais a respeito desses dados é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, a delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, disse que a maior barreira ainda é a própria vítima, que não consegue, muitas das vezes, identificar que já estão presas no ciclo da violência. Esse é o ponto mais difícil, fazer a mulher entender que precisa de ajuda e que não está sozinha. E hoje, a maior dificuldade ainda é o medo que a vítima tem de denunciar, de não ser acreditada, de sofrer retaliações, de depender financeiramente do agressor. Muitas ainda vivem sob ameaça emocional todos os dias. Então, eu sempre reforço que denunciar é um ato de coragem. Não é fácil, mas que existe vida após a violência. E essa mulher, ela tem 3 delegacias especializadas em crimes contra a mulher na capital, aonde ela vai ser acolhida, vai se sentir protegida, vai receber sua medida protetiva e vai conseguir romper esse ciclo de violência. Olha só, os números só de Manaus falam por si. Foram 779 prisões em flagrantes, 205 preventivas. No total, 984 agressores retirados de circulação em 2025. Para a delegada Patrícia Leão, o desafio é gigante por causa das principais violências contra a mulher. E as violências mais comuns que chegam na delegacia são ameaça, lesão corporal, violência psicológica, perseguição, e todas são graves, nenhuma é menor que a outra. A delegada Patrícia Leão reforça ainda que a denúncia é sempre a melhor saída. Denunciar é um ato de coragem e de sobrevivência. A mulher pode procurar qualquer delegacia, pode fazer o disque denúncia no 180, que nós vamos averiguar a informação. E é importante ressaltar que a violência ela não pode ser normalizada e ela precisa ser interrompida. Então, esse é o primeiro passo para romper o ciclo de violência. Olha, agora sobre o cenário nacional, que acompanha o mesmo ritmo de alerta, está ali no 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que diz assim que o Brasil teve 851.000 medidas protetivas em 2024, um aumento de mais de 150% em 4 anos. Enquanto os feminicídios caíram 23%, as tentativas subiram. Outros crimes aí como perseguição, ameaça, violência psicológica e importunação sexual também cresceram. E para quem não sabe como funciona, a medida protetiva é o principal escudo da mulher contra o agressor.
como explica a delegada Débora Mafra. A gente verifica com esse aumento de solicitação de medida protetiva que está dando certo as campanhas e os encorajamentos que fazem as vítimas de violência doméstica, que antes elas se calavam, muitas delas morriam no feminicídio por não ter coragem e não ter o apoio necessário para conseguir denunciar o seu agressor. Que nós não podemos esquecer que o agressor é uma pessoa que mexe com o emocional da vítima. Quantas vezes ela perdoou, quantas vezes ela voltou, quantas vezes ela deixou para lá. E dessa vez ela se encoraja e vai até o Estado pedir ajuda, pedir suporte e acreditando na Lei Maria da Penha. Olha, e tem mais. Desde 2018, descumprir medida protetiva é crime, com pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Mecanismo que salva vidas, inclusive todos os dias, né? Numa luta que é urgente ali e que precisa continuar. Volto com vocês. Então, gente, fica o alerta. Você que conhece alguma mulher que esteja passando por uma situação como essa, não espere da opinião dela, Karime, para poder denunciar. Você mesmo pode denunciar através do 180. Você pode ligar para vários outros de denúncias também, que é o 181, 190. Qualquer um desses é uma central que você pode receber, principalmente o 180, Karime. Exato, que é uma denúncia anônima. Você pode salvar a vida de uma mulher que esteja em risco. E como esses casos absurdos de crimes graves contra a mulher aumentaram em todo o país, no domingo, várias manifestações estão sendo formadas, estão sendo organizadas para dar um basta a esse tipo de violência contra a mulher. Aqui em Manaus acontece no domingo, às 5 da tarde, lá no Largo de São Sebastião. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos falar de notícia boa, gente. Olha só, a população, ela em situação de miséria, ela caiu na região metropolitana de Manaus. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas que viviam nessa situação caiu 1,9%, caiu de 1,9% para 1,4% nesses últimos 9 anos, Karine. Parece pouco, mas é significativo, tá? Agora, será que isso significa que a vida realmente melhorou para quem está nessa ponta, Kenneth? Odneia Araújo estudou esse levantamento e traz os detalhes pra gente. Então, Odneia, o IBGE trouxe números novos, mas o que esses dados de fato revelam lá no fundo? Bom, revelam que de fato as pessoas em condição de miséria reduziram sim, mas caiu pouco, viu? Como vocês disseram, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a extrema pobreza na Grande Manaus passou de 1,9% em 2015 para 1,4% no ano passado. Apesar da melhora em Manaus, o IBGE aponta um fenômeno novo. A pobreza está se espalhando mais pelas metrópoles e se aproximando das taxas do interior. Para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor doutor da Universidade Federal do Amazonas, a notícia é boa, mas é preciso investir mais em programas que ofereçam ocupação e renda para essas famílias. De modo geral, a gente tem que festejar sim a redução da condição de miséria, mas o ideal é a gente zerar essa condição. E para isso é preciso que o poder público municipal e estadual faça a parte deles, que é apoiando os programas de assistência social, que passe, por exemplo, por criar moradias, criar espaços de ocupação, criar trabalho para essas famílias. Como diz o Gonzaguinha numa música, um homem sem trabalho não tem honra, e sem a tua honra ele morre, ele mata. Então é preciso garantir que essas famílias tenham dignidade, decência e emprego e renda. De acordo com o IBGE, no total, as 10 maiores metrópoles reúnem hoje mais de 2 milhões de pessoas em situação de miséria. A inflação mais pesada nas cidades grandes e a predominância de emprego informal puxam esse quadro para baixo. Soma-se a isso o planejamento urbano frágil, que empurra os mais pobres para áreas de risco, sem saúde, transporte ou creche. Segundo o professor da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, o critério usado para definir situação de miséria é duro. Viver com menos de R$223 por mês ou R$7 por dia. Se essas famílias conseguem, por exemplo, através de emprego, considerando que está aumentando a oferta de empregos formais, se essas famílias, se essas pessoas conseguem acessar um mercado de trabalho e elas saem dessa condição, isso é importante, mas não quer dizer que elas resolveram o problema dela.
Nós precisamos que o Estado e o município façam a parte deles. De que maneira? Desculpa. Apoiando, estimulando, por exemplo, a aquisição de alimentos da agricultura familiar. De qualquer forma, essa redução da miséria na região metropolitana de Manaus é um alívio tímido quando a gente olha para o restante do país. Metade das maiores regiões metropolitanas brasileiras piorou nesse período, incluindo gigantes como Rio de Janeiro e São Paulo. Para os próximos anos, especialistas dizem que tudo vai depender da continuidade do Bolsa Família e do ritmo da economia. Com juros altos, investimento travado e ano eleitoral chegando, a previsão é de crescimento menor e isso pode desacelerar ainda mais a queda da pobreza no país. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Vamos falar agora de esporte aqui no 18 horas, porque hoje aconteceu o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e agitou com certeza o mundo do futebol. O Brasil ficou no grupo C e vai enfrentar o Marrocos, Escócia e também o Haiti. Um grupo que à primeira vista parece até acessível, mas a estreia promete ser uma das mais complicadas, Karine. Pois é, Kenilson, olhando assim, tranquilo, filé, passamos felizes. Se fosse outra seleção, né? Porque essa tá ralada, viu? Porque o primeiro jogo é contra o Marrocos, que foi o 4º colocado na Copa de 2022, tá, gente? A gente está falando da primeira seleção africana a chegar a uma semifinal. É um time forte, organizado e que já colocou muita gente na parede. E sabe o que ele falou hoje, Karine? Se chamarem o Neymar, a situação vai ficar mais difícil, olha. Até o técnico quem? do Marrocos. Pra gente? Pra gente só se for. Olha só, Karine, essa vai ser a primeira Copa do técnico Carlos Ancelotti no comando da seleção. Depois da campanha irregular nas eliminatórias, essa competição, ela com certeza vai ser o grande teste pra gente saber se o Brasil finalmente vai embalar de novo. Será, gente? Tô torcendo demais. Manaus agora, 18 horas e 56 minutos, o melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, sextou e muita gente quer saber, né? Muita gente quer saber pra onde que a gente vai hoje, pra que é o rolê? Quero saber as opções, como é que a gente faz? Quem preparou esses detalhes de como é que vai acontecer hoje a nossa noite foi a Vanessa Lima, vamos ouvi-la. Se prepara, Manaus, porque esse fim de semana não é pra ficar em casa. A cidade tá cheia de evento e vocês fazem parte desse show. Começamos pela Feira D, que está ocupando o Palacete Provincial no centro de Manaus, das 10 da manhã às 8 da noite, em uma edição comemorativa que vai até o dia 8 de dezembro. São mais de 40 criativos reunindo moda, design, gastronomia, tudo com entrada gratuita. E o sábado já começa solidário, com a edição especial do Bazar de Natal da Casa Vida, das 8 da manhã às 3 da tarde, na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Dom Pedro. O evento é aberto ao público e tem roupas, calçados e acessórios a preços simbólicos, tudo para apoiar uma causa nobre. Também no sábado, prepare o apetite, porque a partir do meio-dia começa o Pump Barbecue Festival 2025 na Universidade Newton Lynch. São 8 horas de open bar e 6 horas de open food com cortes de carnes premium em 10 estações de churrasco. Os ingressos estão disponíveis no site ingressosfly.com. Ainda no sábado, às 2 da tarde, o Vasco Vasquez recebe a edição especial do Natal do Anime Jungle Party 2025. Cultura pop, música, dança e muita diversão para os fãs de todas as idades. A edição vai até domingo e os ingressos estão disponíveis no site shoppingingressos.com. E o fim de semana fecha em grande estilo. No domingo, no pódio da Arena da Amazônia, a partir das 7 da noite, acontece o pagode mais esperado da cidade, com Gustavo Lins, Bruno Diegues e o grupo Molejo. Os ingressos estão à venda no site ingressosfly.com. E também às 7 da noite, no Porão do Alemão, quem volta a Manaus é Tico Santa Cruz, trazendo toda a sua energia para um show eletrizante na véspera do feriado. Manaus está em festa e o fim de semana promete pura diversão. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. E vamos direto saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. André. Boa noite pra você, Karine. Boa noite, Kenny, são os ouvintes. Olha, a gente também tem uma situação que antes, Karine, que o comércio de Manaus já definiu que abre
o que abre e fecha só que até meio-dia, né? Abre nesse feriadão dia 8 de dezembro, né? Que é o dia de Nossa Senhora de Conceição. Então a Fé Comércio, ela divulgou uma lista aqui completa sobre a situação dos shoppings, né? Que vão funcionar, sim, a partir das 10 da manhã, né? Todos os shoppings aqui da capital amazonense nesse dia 8, feriado, segunda-feira agora. A maioria deles fecham no horário de 9, 8 da noite. E no centro comercial vai funcionar no ritmo do feriado, né? Das 8 da manhã até o meio-dia, mas isso aí é um horário sugerido. Pode ser que outros empreendedores continuem ali, né? Com a situação lá aberta as lojas da maioria lá. Agora o trânsito pela Avenida Cosme Ferreira tem retenção ali próxima à Feira do Coroado, também com outros trechos ali com várias retenções no local. Na Avenida Djalma Batista, no cruzamento com a Rua é moderado, mas segue intenso, né? E um pouco mais à frente, já nas proximidades do Shopping Plaza, o fluxo pesa de novo, com o trânsito carregado, movimentação lenta, né? E pode ser aí reflexo também desse sextou, né? Volto com vocês e até segunda-feira. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Houve fragilidade nos controles dos procedimentos para as aplicações da Amazon Prev nos bancos Master e C6 Bank. Foi o que apurou o grupo de trabalho do Tribunal de Justiça do Amazonas sobre as denúncias e irregularidades nos investimentos. O grupo recomendou que os investimentos sejam desfeitos com resgate imediato dos recursos aplicados sem perdas, o que é quase impossível. Mas também propõe alterações na legislação para eliminar divergências na interpretação das normas e manuais internos da Amazon Prev. A proposta é reforçar a segurança dos procedimentos e investimentos feitos com recursos previdenciários do Estado. O relatório foi enviado ao Ministério Público, que ainda não se manifestou sobre quais medidas tomará. Aponta falhas críticas de controles na aplicação de 50 milhões de reais da Amazon Prev no Banco Master, da gestão do governador Wilson Lima. E os contribuintes do Amazonas esperam, no mínimo, que os fatos sejam esclarecidos pelos órgãos de controle e que os responsáveis pelas perdas sejam julgados. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, bom fim de semana. Boa noite, Kenneth Paz. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam a gente até essa hora aqui no 18 horas, 7:02. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Ótimo final de semana. Tamo junto. Até segunda. Você ouviu 18 horas.